Acredite ou não, tem muitas pessoas ainda repetindo os padrões de liderança que ela aprendeu com os pais na infância. Todos podemos ser grandes líderes. A questão é, a posição de líder é uma posição solitária. No entanto, é a posição que tem os melhores méritos, resultados. A pessoa não deu resultado, você tem que falar para ela que ela não deu resultado mesmo. E se ela não aguenta, ela é criança, ela é júnior, tem que estar fora do seu time. O Rodrigo, que é treinador comportamental há mais de 2 décadas, ele que cuida aí de todos os palestrantes, ele que ajuda a gente a dar para ir para um outro nível, né? Porque esse cara é mestre, esse eu tenho orgulho de falar que é mentor. Ele que está aí já há 2 décadas passando conhecimento, está aqui hoje para a gente poder bater um papo sobre comportamento, sobre essas questões que a gente tem que cuidar dentro da gente, né, Rô? Isso é tão importante. Não, acho que cada dia mais, não é, Rô? Eu tenho percebido que, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas estão se sentindo, ficando escrava das circunstâncias. Então, elas recebem notícias negativas e a emoção vai lá para baixo, elas recebem notícias positivas com algum tipo de esperança, enfim, uma matéria, um post, e de repente a emoção vai lá para cima. O que está faltando para muitas pessoas é ter uma visão positiva diante de tudo o que está acontecendo, porque antes mesmo da crise, qualquer momento da nossa vida, você sempre tem 2 focos. Você pode olhar para tudo aquilo que tem de ruim, para tudo aquilo que tem de bom. E eu sempre ensinei que onde vai seu foco, vai a sua força. E onde vai sua força, as coisas crescem, sejam anjos ou demônios. Então, a minha contribuição para quem está nos assistindo agora é para onde você está olhando. No momento em que nós estamos vivendo, nós estamos tendo oportunidades de nos reinventar, a gente está tendo oportunidade de ficar mais tempo com quem a gente ama. O planeta gritou, né, pedindo socorro e falando assim, me deixa respirar. E claro, tem toda uma recessão econômica, tem toda uma crise por trás de tudo que está acontecendo, mas você pode fazer desse limão a limonada. Em época de crise tem gente que está chorando e tem gente que está vendendo lenço. Pô, quando tem alguma característica que inclusive eu vejo que é de suma importância quando a gente traz a liderança, né? Então a liderança pessoal, essa liderança que está dentro da gente. Quais habilidades que você acredita que são essenciais, que precisariam ser desenvolvidas com profundidade nas pessoas? A primeira coisa que qualquer líder tem que entender é que acabou faz tempo a revolução industrial, a era industrial. Acredite ou não, tem muitas pessoas ainda repetindo os padrões de liderança que ela aprendeu com os pais na infância. Ou seja, tudo isso vem da crença. Eu falo nos meus treinamentos que se você quer mudar o que está visível, você tem que mudar o que é invisível. Se você quer mudar os frutos, você tem que mudar as raízes. E eu estou falando de crenças que a gente comprou na nossa infância, quando a gente não tinha cognição alguma para questioná-las. Então, na infância, você talvez tenha escutado dinheiro não dá em árvore, rico não vai para o céu, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E depois, muitos que estão nos ouvindo agora nunca nem ouviram falar que Jesus estava falando da portinhola da muralha de Jerusalém, ou seja, não tinha nada a ver com um buraco da agulha que a gente imagina. Ele estava falando de humildade e desapego. A liderança, eu ensino que tem 4 tipos: o líder-chefe, o líder motivador, o líder inspirador e o líder paternalista. O líder-chefe é desse modelo industrial, é o líder mais antigo, aquele que fala, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele lidera pelo medo. Ele até consegue um certo resultado num curto prazo, mas é curtíssimo prazo. As pessoas que são lideradas pelo medo, rapidamente elas vão buscar uma outra empresa em que elas possam participar de uma cultura, de um propósito e ter uma missão. Agora, tem momentos, Pri, que precisa ser líder-chefe. Na época do acidente da Gol, David Barioni, que chegou a ser vice-presidente na época, também trabalhou na TAM, ele gerenciou a crise com um calhamaço de 2.700 páginas, com aquele acidente na Amazônia, e ali você tem que ser líder-chefe.
Navio está afundando, não dá para você perguntar, vem cá, o seu talento é para pilotar o navio, ou você prefere ir para a vela, ou você quer limpar o que você quer? Não dá tempo. Navio está afundando, o líder tem que ser chefe. Você vai para o leme, você vai para a vela, você puxa a âncora, ou seja, tem que liderar rapidamente em momentos de crise. O outro líder é o paternalista. Esse é aquele líder que ele tem medo de conflito. Ele passa a mão na cabeça dos seus liderados. Ele aceita o mesmo erro 2, 3 vezes. Então, esse líder, ele está criando uma cultura de pessoas que não estão comprometidas com resultado. São pessoas que não estão jogando para ganhar, e sim para cumprir tabela. E é uma falha comportamental dele. Porque eu não estou dizendo que você não, em alguns momentos, você vai ter que ser paternalista. Todos os líderes, em alguns momentos, cabe. O líder paternalista é o líder que, quando o seu liderado está com algum desafio emocional, com a esposa, filhos, alguma situação que ele precisa não de porrada, não de bronca ou não de cobrança, e ele precisa de alguém para escutá-lo, nesse momento cabe ser paternalista, mas são momentos pontuais. O terceiro líder, que muitas pessoas dos recursos humanos, inclusive, acreditam que é o melhor líder, é o líder motivador. E eu estou aqui para te dizer que esse líder também é um líder que não é o melhor líder que tem. Porque o resultado, ele acaba sendo escravo da presença física dele ou da presença online. O resultado acontece quando ele motiva a equipe. Vamos lá, galera, atingir o resultado. Essa semana nós vamos bombar, yes! Todo mundo pilha. Aí quando ele vai embora, todo mundo desanima. As pessoas ficam dependentes dele. O melhor líder que tem é um líder inspirador. Esse é o líder do futuro. É um líder que inspira as pessoas a serem melhores do que elas mesmas poderiam ser se não existisse a presença do líder. É alguém que, porque ele existe, a pessoa é melhor para ela mesma, não para o líder, não para a empresa, mas para ela mesma. É um líder que lidera sobre missão, propósito, ele lidera um movimento, uma tribo. Eu sou o criador do movimento Ultrapassando Limites, que são pessoas que ultrapassaram os limites que são impostos pela sociedade. Eu tenho questionado muito e levantado essa bandeira do que realmente é sucesso para você. Quem é que disse que sucesso é dirigir um carro importado, é ter um barco, é morar numa casa de 3 andares de frente para o mar? Eu estou dizendo isso para você porque, por muito tempo na minha vida, sendo muito autêntico aqui, eu acreditei, eu ensinei isso. E eu consegui tudo isso que eu falei. E eu percebi que, peraí, caramba, no fundo, para mim, hoje, sucesso tem muito mais a ver com tempo de qualidade, tempo livre, com você ganhar mais do que você gasta, sim, ter prosperidade financeira, sim, mas eu tenho visto as pessoas sentirem um vazio, porque a liderança delas, elas ficam comparando com a liderança de outro tipo de líder. O líder de um movimento, ele gera essa liderança não em pró dele, mas em pró da tribo, dos liderados, da empresa, da gestão, se a gente está no âmbito corporativo, permitindo que essas pessoas possam evoluir e crescer internamente. Então, o líder inspirador, em minha opinião, é o líder do futuro. E Rô, quando você fala em liderança e esses estilos de liderança, como é que uma pessoa, um empreendedor, diante de todo esse cenário brasileiro que a gente tem e quando ainda, né, vai para esses efeitos mundiais, tem como se preparar para ser um líder? E como é que a gente descobre o perfil ideal? Quer dizer, você já trouxe que o inspirador é o ideal, mas todo mundo se aplica a esse mesmo estilo de liderança? É uma pergunta que muitas pessoas me fazem, Pri. Obviamente que tem pessoas que têm mais tendências para liderar. O perfil do líder inspirador é um perfil de estilo de liderança. Por trás tem um perfil comportamental. E também, mais uma vez, eu trago esse perfil que algumas pessoas conhecem como DISC, que eu facilitei a vida e simplifiquei. Eu chamo de energético, popular, perfeccionista e sereno. Você conhece bem esse conteúdo. O energético, esse é o líder nato. Se você tem um filho energético e outro filho sereno na sua casa, você vai saber quem que é o líder ali, quem é que está mandando ali. Tem crianças que mandam até nos pais, que são absolutamente energéticas. Tem uma característica de liderança muito forte, mas até o sereno, que é o mais tranquilo, mais calmo, ele pode desenvolver a liderança. E cá entre nós costuma ser um grande líder, porque ele escuta muito mais.
O energético é aquele líder que atropela os outros, ele é um fazedor, ele é um workaholic, ele faz acontecer a qualquer custo, até mesmo dos relacionamentos. O líder popular é aquele líder que gosta de conversar, ele é influente, ele tem uma boa característica de persuasão, mas ele tem fraquezas do tipo desorganização, não escuta muito bem os outros, ele tem muito mais habilidade de falar do que de ouvir. O perfeccionista tende a ser um líder mais detalhista, organizado, é aquele cara que lidera com planilha, mas a fraqueza dele está onde? Na comunicação. E aí, Pri, é muito importante que você entenda onde estão suas forças, as suas fraquezas, que você melhore as suas fraquezas, maximize as suas forças, minimize as suas fraquezas e que você entenda também o perfil dos seus liderados. Por exemplo, dentro da nossa organização hoje, nós estamos fazendo alguns testes. Por exemplo, qual é a maneira que você gosta de ser elogiado e amado? Então, a gente aplicou esse teste. Tem pessoas que é por toque físico, tem pessoas que é por reconhecimento verbal, tem pessoas que é por presença de qualidade, ou seja, tempo de qualidade. Então, é importante você, como líder também, conhecer o seu liderado. Porque, às vezes, você vai elogiar o seu liderado em público e tudo que ele queria era um tapinha nas costas, um abraço, ou até mesmo ele queria ter um tempo com você numa reunião e você nunca tem tempo para ele. Você é bom em elogiar, mas você nunca parou para sentar e escutá-lo de verdade. Para alguns, o elogio em público é maravilhoso. Aquela regra, elogie em público, critique no individual, ela é válida para a crítica no individual, mas o elogio em público vai funcionar melhor para uns e não tão bem para outros. Tem pessoas que preferem o elogio no tempo de qualidade, em particular. E a técnica de feedback sanduíche, que também foi muito utilizada na década passada, cuidado com ela. Se você elogia, critica e elogia, na próxima vez que você elogiar, você já treinou o seu liderado para saber, lá vem bomba, lá vem bucha. Você tem que ter na sua equipe pessoas com capacidade e resiliência emocional para aguentar o tranco. Pô, a pessoa não deu resultado, você tem que falar para ela que ela não deu resultado mesmo. E se ela não aguenta, ela é criança, ela é júnior, tem que estar fora do seu time. Ou você treina essa pessoa e qualifica ela, ou não vai funcionar. Você precisa ter talentos, pessoas estrelas na sua equipe. Você precisa escolher a dedo. Alguns estão aptos a treinar e estão afim de serem treinados, e outros simplesmente você vai precisar trocar e vai ter que ter estômago para isso. Esse é o papel. Todos podemos ser grandes líderes. A questão é, a posição de líder é uma posição solitária, é uma posição difícil, é uma posição que você precisa estar sempre evoluindo e crescendo. No entanto, é a posição que tem os melhores méritos, resultados, é a posição em que você conquista, via de regra, os melhores resultados no final das contas daquilo que é importante para você na sua vida. Rô, duas coisas agora que eu queria aqui juntar assim numa pergunta só. A gente está numa era de inovação nos negócios, inovação quando a gente fala de tecnologia. Primeira pergunta, dá para a gente inovar internamente? Ou seja, a gente consegue se inovar? Então essa é uma pergunta que eu deixo aqui. E se você tivesse que deixar uma super mensagem no final desse podcast, baseado no que você trouxe também como informação, que mensagem você daria? Então, eu vou falar de inovação e a minha mensagem vai ser muito mais de alma para alma, tá? Que é a verdade que eu estou vivendo agora. Não vai ser uma mensagem tão técnica ou que possa... Ela vai refletir com certeza no âmbito profissional, mas é para você que está nos ouvindo ou nos assistindo agora. Sobre inovação, sim, com certeza, não só nós podemos nos inovar, como nós devemos, temos a obrigação. Para você inovar seu negócio, para você inovar o seu trabalho, a sua carreira, a sua profissão, a sua entrega, você precisa inovar primeiro dentro de você. E essa inovação começa com a coragem de você questionar o status quo, questionar aquilo que está dando certo. Porque as pessoas que costumam ter grandes resultados disruptivos, são as pessoas que questionam aquilo que está funcionando. A Kodak, ela poderia ter inovado se tivesse percebido o que estava acontecendo, se tivesse humildade para poder olhar e falar, peraí, vamos inovar. E para você inovar, você também precisa entender
que errar faz parte da inovação, do processo. Tá tudo bem de você errar e você não acertar. Eu e a Pri aqui, antes de começarmos, nós estávamos falando dos nossos erros. Ela errou, eu errei, ainda bem que a gente errou. Só erra quem está inovando. Eu não sei se você sabe, mas Steve Jobs, ele errou muito. Isaac Newton, ele teve o grande erro, 70% da vida dele foi baseado em física quântica, que naquela época não tinha punch para aquilo. Ou seja, ele estava na pegada errada para o tempo dele naquela época, só que os 30% fez com que Isaac Newton fosse lembrado até hoje e estudado pelos nossos filhos. A mesma coisa com Steve Jobs, eu não preciso nem aqui falar nada a respeito da Apple, mas muitas pessoas não sabem que ele errou lá no Mac 3, que ele errou muito. Só que faz parte, para você inovar, você ter a coragem de errar. E inovar dentro de você mesmo é você ter a coragem de se perguntar: como eu posso fazer diferente e melhor do que eu estou fazendo hoje? No meu produto, no meu serviço e principalmente em relação às minhas emoções como ser humano. E a minha mensagem, então, para você que está me assistindo agora, é para você questionar realmente se o que você está fazendo com a sua vida, para onde você está indo. A minha pergunta é: o que é sucesso para você de verdade? O que realmente importa para você? Você é o tipo de pessoa que compra o que não precisa com dinheiro que não tem para agradar quem não gosta? Você é o tipo de pessoa que compara o palco dos outros com seus bastidores e o tempo todo está se sentindo um vazio, sente-se em depressão porque acha que você é a única pessoa que não tem sorte na vida? Ou você é uma pessoa que olha para dentro e fala: peraí, eu não preciso de tantos brinquedinhos caros na minha vida. Eu, por exemplo, morava de frente para o mar, tomei uma decisão de morar numa casa, não estou numa casa ruim, mas eu tomei uma decisão de diminuir o meu passivo. Para quê? Para ter mais tempo livre, para não torrar tanto dinheiro numa casa de 3 andares que moravam eu e minha esposa praticamente. Não fazia sentido mais. Eu experimentei para dizer para você: questione, não tem nada de errado de você ter uma casa de frente para o mar, de 3 andares, de você ter uma lancha e de dirigir um carro importado. O meu convite, na minha mensagem final, é apenas questionar se o que você está fazendo com a sua vida realmente importa para você, se realmente faz sentido para a sua alma. É tempo livre? Para algumas pessoas, sucesso é pôr a mochila nas costas e viajar pelo mundo todo. E está tudo bem. Para outras pessoas é ter alguns milhões de reais guardados na conta. Enfim, é só essa, na verdade, a minha mensagem é mais um convite para uma reflexão, para você ter a coragem de se questionar se você está indo no caminho certo. E se acha que não está, está tudo bem. Sempre tem uma chance para mudar. Tem a vida toda para isso.